Amém. Faz parte das últimas palavras do Senhor Jesus, ali no cenáculo, quando ele instituiu a ceia, dizer que nós teríamos hostilidades no mundo. Ele expressou isso de várias maneiras, que nós teríamos muita hostilidade no mundo no qual nós estamos, exatamente porque nós somos crentes, nós somos discípulos de Jesus, nós teremos muitas hostilidades. Mas ele também ensinou, ao longo do seu ministério, que a gente deveria ficar alegre até com as hostilidades, por incrível que pareça. Ele ensinou isso também, o apóstolo Pedro deu uma desenvolvida no assunto, e nós percebemos que, inclusive, é exatamente o meio das hostilidades que Deus faz certa obra que Ele só faz aí nesse momento. Ainda que o assunto não seja o mais popular do mundo, viver ignorando e não entendendo não é muito bom, porque a gente vai ter as hostilidades, querendo ou não, então é importante termos conhecimento bíblico para nós superarmos isso. Bom, João 15:18, Jesus está ali no cenáculo, logo ele vai para o Getsêmani, então ele seria preso, ele foi preso, faz parte das últimas palavras de Jesus, João 15:18, vamos ler o 19, vamos ler o 20 também. Se o mundo odeia vocês, João 15:18, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Verso 19, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi e por isso o mundo odeia vocês. Verso 20, só vou ler essa parte do verso. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a de vocês. Então o Senhor ali faz parte das últimas palavras, falar que haveria ódio contra os discípulos de Jesus, haveria perseguições contra os discípulos de Jesus, perseguições verbais ou físicas, poderia haver essas perseguições, exatamente porque nós não somos mais do mundo. Dizer que não é mais do mundo quer dizer que nós não estamos debaixo do governo deste mundo que jaz no maligno. Então, que o Senhor Jesus nos ensinou, muita atenção agora, que tendo Ele nos salvado, nós agora teremos hostilidades no mundo. E quando nós falamos que Jesus nos salvou, essa é uma linguagem bíblica, religiosa, que muitas vezes as pessoas não lembram bem do que significa. Quando a gente fala que Jesus nos salvou, Ele não salvou porque a gente tropeçou e Ele segurou a gente para a gente não cair na calçada, não foi isso. Ele nos salvou do pecado. Nós éramos dominados pelo pecado e não tínhamos solução. Ele morreu por nós ali naquela cruz, em nosso lugar, e nele tem perdão de pecados. Quando nós nos arrependemos e recebemos Jesus, nós somos salvos do pecado. Por consequência, somos salvos da morte. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Então, se Ele nos salva do pecado, Ele nos salva da morte espiritual, que é uma eterna separação de Deus. Por isso que Jesus várias vezes falou que quem crê nele tem a vida eterna, porque nele resolveu-se o problema do pecado. Então Ele salvou do quê? Do pecado, da morte e do diabo. Se o diabo tinha alguma autoridade sobre nós por causa do pecado, agora em Jesus ele não tem essa autoridade. Tem crente aí morrendo de medo de demônio. Se você está em Cristo e não está dando brechas, você tem autoridade em nome de Jesus. Em meu nome expelirão demônios. Então Jesus nos salvou do pecado, da morte eterna e espiritual, que é a separação de Deus, e nos salvou do diabo, e por consequência nos salvou da condenação do juízo final. Uma outra maneira de falar isso, Ele nos libertou do pecado, da morte, do diabo e de todas as consequências do juízo final. Uma outra forma de falar, Ele nos redimiu. Redenção no Império Romano era quando alguém comprava um escravo
para dizer: agora você está livre. Então, na linguagem figurada, nós éramos escravos do pecado, da morte do diabo, mas ele tomou o nosso lugar na cruz, e quando ele nos perdoou os pecados, devido à sua obra vicária, substitutiva por nós na cruz, nesse sentido ele nos redimiu, nos libertou do pecado, da morte e do diabo. Então são várias expressões. Quando a Bíblia diz que fomos comprados pelo sangue de Cristo, essa é uma linguagem religiosa também e figurada. Comprados, como aquela pessoa lá no Império Romano comprava um escravo e dizia: agora você está livre. Ele não nos comprou literalmente, mas figuradamente, ao morrer por nós na cruz, figuradamente, se estávamos debaixo do senhorio do pecado, da morte do diabo, agora em Cristo Jesus estamos redimidos, estamos libertos. Ele nos comprou com o sangue dele. Nós somos salvos pela graça e misericórdia de Deus. Agora ele disse que porque ele nos salvou, nós não somos deste mundo. Se nós fôssemos desse mundo caído, o mundo amaria o que era seu. Ele disse: vocês não são deste mundo. Ele também não era deste mundo, ele foi odiado, ele não era. Ele veio da Trindade para a terra, ele tornou-se homem sem pecado, ele não estava submisso ao pecado, ao diabo e à morte. Onde quer que Jesus estivesse, lá estava Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, limitada no tempo e no espaço, mas lá estava o reino de Deus e a porta para o reino de Deus. Por isso Jesus pregava: arrependam-se, é chegado a vocês o reino dos céus. Porque quem o recebesse como Senhor e Salvador, saía da morte para a vida, da impureza para a santidade, ou seja, das trevas para a luz. Arrependam-se, é chegado a vocês o reino de Deus. Tendo nos comprado com o sangue dele, tendo nos tirado das trevas, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo caído em pecado, debaixo da autoridade das trevas. Nós estamos debaixo da autoridade do Senhor, nós não somos deste mundo. Nesse sentido de estar debaixo da autoridade das trevas e segundo a cultura pecaminosa deste mundo. Jesus disse: se vocês fossem desse mundo, o mundo amaria vocês, mas vocês não são mais. Eu os escolhi. Ele poderia ter dito: eu os redimi. Ele poderia ter dito: eu os libertei. Ele poderia ter dito: eu os perdoei. Ele poderia ter dito: eu os salvei. Vocês não são mais desse mundo, e o mundo odeia aquilo que não é seu. Se odeiam vocês, lembram que primeiro odiou a mim. Se perseguiram a mim, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão vocês. Então Jesus disse que nós teríamos hostilidades. Qualquer ensino aí, em qualquer igreja, qualquer discipulado que não fale isso claramente, está dando uma enganada no crente. Você só vai ter vitória, você só vai ter luta, você só vai ter vitória, você vai ter livramento, não vai ter luta nenhuma. Mas aí vem as hostilidades, lá no trabalho, quando você se posiciona através da sua santidade, contrário àquelas práticas, existe um mal-estar. Quando talvez na família você já não vai mais se embriagar, conforme você se embriagava, e talvez eles acham: você agora ficou radical. Então tem muitas situações que a gente sente a hostilidade no ar. Se você fala que Jesus é o único caminho para Deus, mas o popular é dizer todos os caminhos levam a Deus, existe aí uma hostilidade no ar. Porque você não é mais deste mundo e você sente essa hostilidade no ar. Se você tiver que levantar a mão e falar lá na classe da faculdade alguma coisa da perspectiva bíblica, você sente aqui a hostilidade no ar e a situação não é muito fácil. Aí quando você vê a imprensa, os jornais, você sente a hostilidade no ar. Quando você vê as entrevistas dos artistas, cantores, você sente a hostilidade no ar, porque nós não somos mais desse mundo. Agora, Jesus não só ensinou isso, ele ensinou que a gente tinha que ficar alegre. Mateus, capítulo 5, verso 10, vou ler até o 12, e vou ler devagar.
Mateus 5:10. Bem-aventurados significa felizes. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Já eu leio os outros 2 versos. Bem-aventurados os perseguidos pela justiça. Presta bem atenção, o que é justiça na Bíblia? Justiça na Bíblia é o contrário de tudo que Deus condena. Por exemplo, Deus condena mentira. Mentira é injustiça, porque não refere-se às pessoas, aos fatos de maneira correta. O contrário do que Deus condena é justiça. Ele condena a mentira. Na mentira não tem justiça. Ele condena a traição, infidelidade, pois nisso não tem justiça, tem engano, tem falta de integridade. Deus condena idolatria é injustiça. Como que alguém pode pegar um ídolo, vamos supor que isso aqui fosse o ídolo, de madeira, ou de gesso, ou de marfim, ou então de bronze, ou de ferro, ou de ouro, ou de prata, ou de cerâmica, ou de barro, e dizer isso aqui é Deus? É uma injustiça você adorar a coisa criada em vez de adorar o Criador. O ocultismo é injustiça. É injustiça você falar que anjos caídos, chamados de demônios, têm alguma divindade, quando eles foram criados pelo Criador de todas as coisas. Isso é injustiça. Idolatria é injustiça, mentira é injustiça, falta de integridade é injustiça, infidelidade, traição, tudo que Deus condena é injustiça, cobiça é injustiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por causa da santidade de Deus, por causa dos mandamentos de Deus, por causa da palavra de Deus, por causa da verdade do Senhor Jesus, o único caminho, a verdade e a vida, não tem outro. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Sendo bem econômico com as palavras, recentemente, alguém me disse que ele estava numa certa posição de autoridade, em que ele podia ter impedido, mas não impediu, o curso da verificação de fatos. E por não ter impedido o curso de verificação dos fatos, muitos irmãos evangélicos tinham passado num concurso de maneira fraudulenta, e todos foram expulsos lá da aprovação daquele concurso. E esse irmão foi perseguido, inclusive expulso da igreja dele. Foi expulso da igreja dele. Ele estava me contando essa história, como que foi duro e chocou a família, tudo. Eu disse para ele: irmão, Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Ele podia ter fechado os olhos, ele seria popular, ele não seria expulso da igreja dele, mas ele estaria participando de coisa errada, e ele sabia que era errado, e ele não impediu, deixou as investigações acontecerem. Os irmãos envolvidos na fraude foram todos desclassificados, ele foi expulso da igreja. E eu disse para ele: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. E Jesus continuou dizendo, verso 11 ao 12, bem-aventurados significa felizes. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa, tem que ser por Jesus, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmão, sinceramente, quando eu leio isso aqui, eu falo assim para o Senhor: Senhor, isso aqui está impossível para mim. O Senhor está pedindo uma coisa impossível. Primeiro, o Senhor diz que eu sou bem-aventurado, que eu sou um feliz, quando eu sou perseguido pela justiça, amém. Agora, quando eu for insultado, perseguido e vítima de maledicência, mentindo, disserem todo mal contra você, alegre-se, exulte. Alegre-se, exulte. Grande é a sua recompensa, pois assim perseguiram os profetas. Evidentemente que grande é a recompensa.
Evidentemente que haverá esse galardão, mas dizer que aquele momento da maledicência, você recebe a notícia da maledicência, vou, por causa de Jesus, vou me alegrar, vou me exultar, geralmente dá tristeza. Maledicência contra nós dá tristeza, perseguição contra nós dá tristeza, ser insultado dá tristeza. Mas Jesus disse: se for por minha causa, fique alegre, fica feliz, grande a recompensa. Foi assim com os profetas, alegre-se. Aí eu falo para o Senhor: Senhor, eu não vou alegrar não, porque eu não consigo. Gostaria de ficar alegre, mas não consigo. Só que tem um detalhe: eu vou conseguir. É isso que crente tem que aprender. A gente não consegue na nossa força, mas a gente consegue pela graça de Deus e pelo Espírito Santo. Não tem nada que crente não consiga. Você tem que começar falando: Senhor, se for para eu me alegrar, o Senhor sabe que eu não consigo. Mas se for pela graça e pelo Espírito Santo, já consegui. Se for por causa de Jesus, segundo a graça de Deus e a sua misericórdia, quando insultado por causa de Jesus, perseguido por causa de Jesus, vítima de maledicência e mentindo, falaram todo mal contra vocês, ou falam todo mal contra vocês, alegre-se. Quando for por causa de Jesus, pela graça de Deus, misericórdia de Deus, vai ter alegria no nosso coração, porque é graça, é Espírito Santo, é poder de Deus. Não é eu sou melhor, eu consegui, você não conseguiu, eu consegui, tenta aí conseguir. Não tem nada a ver com tentar, tem a ver com poder, graça e misericórdia de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, eu vou me alegrar quando perseguido por Jesus. A gente tem que começar falando: olha, se depender da minha força, entristeço, né? Quando a gente tem vítima de maledicência, de insulto, é uma coisa que dá uma tristeza, mas pela graça de Deus é possível. Esse é o segredo. Esse é o segredo de você ser mudado em qualquer área da vida, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, pela graça de Pai amado, em nome de Jesus, esse aqui é o problema, dá o nome do problema, esse aqui é o problema, e pela graça do Senhor, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, eu vou conseguir me alegrar, apesar das perseguições. Então Jesus disse que haveria hostilidade, ódio e perseguição. Perseguiram a mim, perseguirão vocês. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mas ele também disse que nós deveríamos até mesmo nos alegrar. Essa parte, sinceramente, eu acho essa parte difícil. Então eu leio a Bíblia falando: Senhor, eu já sei, eu vou conseguir pelo Espírito Santo. Normalmente falando, eu não vou conseguir. O apóstolo Pedro fala a mesma coisa. Se for para sofrer, se for para apanhar, tem que ser por causa da justiça. E outra coisa, esteja preparado para, em qualquer situação, Jesus continuar sendo o Senhor de sua vida. Santifique Cristo no seu coração como seu Senhor. Santifique não é uma palavra que a gente usa diariamente, né? Fala, santifica aqui, santifica ali. A gente não fala isso no dia a dia do nosso português. Santificar significa consagrar. Santificar significa separar. Então Pedro diz assim: olha, se for para sofrer, vai ter que ser pela justiça. E não tenha medo, não sinta vergonha, não fique angustiado, não se apavore com as ameaças. Continue tendo Jesus como Senhor de sua vida. Esteja preparado para explicar por que você é como você é, você faz o que você faz, você se comporta como você se comporta, de uma maneira diferenciada, explicando racionalmente à luz das Escrituras. Mas faça isso com temperança, mansidão, senão você perde o testemunho. 1 Pedro 3,14. Pedro está dentro dessa mesma linha do Senhor Jesus aqui. 1 Pedro 3,14. Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça,
vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pedro está dizendo a mesma coisa que Jesus. Bem-aventurado é quem sofre por causa da justiça. Bem-aventurado é quem não se vendeu. Bem-aventurado é quem foi como José, escolheu não adulterar. Se você parar a pensar, adulterar também é injustiça. É trair o marido daquela mulher. E José saiu correndo. Se for para sofrer, sofra por causa da justiça. Não tenha medo das ameaças, nem fique angustiado. Essa hora que eu leio a Bíblia, sim, irmãos, ler a Bíblia é muito bom, sabe? Vou dizer uma coisa para você, é muito bom ler a Bíblia. A Bíblia, do ponto de vista inicial assim, ela joga a gente para baixo. Se ele diz assim, bem-aventurados, caso venham sofrer por causa da justiça, não tenham medo. Não, medo é o que eu vou ter. Não fique angustiado. Não, já fiquei angustiado. Só de pensar, só de pensar que a luta virá, já fiquei angustiado. Irmãos, a Bíblia fala assim, se for pelo nosso poder, a gente não consegue. Pela graça de Deus e pelo Espírito Santo é possível. Pedro está dizendo, se vier a sofrer, seja pela justiça, e você será bem-aventurado. Não tenha medo da ameaça, nem da angústia. Não tenha medo. E aí a hora que eu falo, Senhor, não vou ter medo mesmo. Não vou ter medo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. E a palavra do Senhor diz que Deus nos deu espírito não de medo e de temor, mas de ousadia e de poder. Ele está em mim, então eu não vou ter medo. Ele está em mim, então eu não vou angustiar. Ele está em mim, eu posso ter poder e ousadia, e pelo Espírito Santo, agora eu estou orando. Aqui é verdade, Senhor, a palavra de Pedro é maravilhosa, mas o Senhor sabe que eu vou ter medo e vou ficar angustiado, mas pelo Espírito Santo eu não vou ficar. Esse é o segredo da vida cristã, irmão. Que ninguém está pregando mais santão aqui não. Que não está pregando mais santão. Aqui está pregando o crente bem normal. Tem hora que dá medo, tem hora que a gente fica angustiado. Mas pelo poder do Espírito Santo tem vitória, tem ousadia, tem mudança. Leia a Bíblia sabendo que quando a gente vê o padrão da Bíblia e a gente olha para a nossa vida, a Bíblia jogou a gente ali embaixo. Mas quando você olha para o que a Bíblia diz, que é pela graça e pelo Espírito Santo, então é possível. Porque Deus disse que seria possível pela graça e pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, pela ousadia de Deus, que vem do Espírito Santo. Ele não nos deu espírito de medo e de temor, mas de ousadia e de poder. Pelo Espírito Santo é possível. A gente tem que reconhecer isso, irmão, porque se a gente ficar achando eu vou conseguir, uma hora as forças acabam, vem aquele estado de desânimo e de abandono muito grande. Mas pelo Espírito Santo é possível. Vamos ler esse verso de novo antes de continuar. Mas mesmo que venham sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, não terei em nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Não fiquem angustiados, não vou ficar em nome de Jesus, pronto, acabou, porque o Espírito Santo mora em mim. Verso 15, pelo contrário, santifiquem ou separem-se, ou consagrem-se a Cristo como Senhor no seu coração. Não importa a circunstância, Jesus tem que continuar sendo Senhor de nossas vidas. E continua dizendo, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. No meio da luta, você é diferenciado. Você não está do lado da injustiça, mas do lado da santidade, do lado dos mandamentos de Deus, do lado da vontade de Deus, do lado do Senhor. Você não está do lado das trevas, você está do lado da luz. Você não está do lado do ocultismo, mas da luz do Senhor. Você não está do lado da mentira, da idolatria, você está na verdade do Senhor. Você está na luz do Senhor, segundo os mandamentos do Senhor. E você, quando perseguido, precisa conseguir explicar racionalmente. Sabe por que eu não vou fazer isso? Porque eu até já fiz, mas encontrei Jesus, Ele mudou minha vida. Sabe por que eu não vou mais participar dessa cultura assim? Porque eu já fiz.
Jesus entrou na minha vida, Ele mudou a minha vida. Sabe por que eu não estou mais preocupado com esses prazeres passageiros? Eles traem destruição. Eles traem destruição, e agora eu encontrei Jesus, agora é assim, assim, assim. E Ele continua dizendo, verso 16, mas façam isso com mansidão e temor. Façam isso com mansidão e temor, pois, ele continua dizendo, eu não vou ler, senão você vai perder o testemunho. Você vai perder o testemunho. Então, quando perseguido por causa da justiça, não tenha medo da ameaça, não fique angustiado, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, não ficaremos. Jesus continue sendo o Senhor de sua vida, explique para as pessoas biblicamente, mas com mansidão, senão você perde o testemunho, e aí ninguém nem vai acreditar no que você está falando. Outra coisa que nós precisamos saber, bom, primeiro, Jesus deixou claro, antes de ir para o Getsemane, onde começaria a paixão de Cristo: odiaram a mim, odiarão vocês. Perseguiram a mim, perseguirão vocês. Vocês não são mais desse mundo. Eu os escolhi, eu tirei vocês deste mundo. Vocês não são mais desse mundo. Agora, quando você sofrer por causa da justiça, mandamentos de Deus, santidade de Deus, a verdade de Deus, você é um bem-aventurado, porque dos tais é o reino dos céus. Se perseguirem por causa de mim, insultarem por causa de mim, maledicência por causa de mim, fica alegre, grande é o galardão, pois foi assim com os profetas. E Pedro disse, se for para sofrer, vai ser por causa da justiça, senão não vale a pena. E não tenha medo, não fique angustiado. Jesus continue Senhor de sua vida. E responda de maneira racional, com mansidão. Nós vamos fazer isso tudo, é por causa do Espírito Santo que nós vamos fazer isso tudo. Porque o Deus, irmão, nós não ficamos órfãos. O Espírito Santo está em nós. Os padrões de Deus são muito elevados. Se você lê a Bíblia assim, no primeiro momento, ela joga a gente ali para baixo, porque o padrão é muito elevado. E a gente olha para a Bíblia, olha para nós mesmos, fala assim, não dá, isso aqui é demais. Eu já não sou aquele santão, não, para fazer tudo isso aqui. Nós não somos mesmos. Mas o Espírito Santo de Deus está em nós. É possível não ter medo, aleluia. É possível não ficar angustiado por causa da presença de Deus em nós. É possível ser consolado no meio da tempestade. É possível ouvir a voz de Deus. É possível ter sabedoria e prudência para explicar. É possível continuar santificando Jesus como Senhor de nossa vida, a despeito de qualquer coisa, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É possível ser crente, amar a Deus, amar o próximo e fazer a vontade de Deus, pois o Espírito Santo de Deus está em nós. Outra coisa que a gente precisa saber é que tem coisa que Deus só faz no meio da tribulação. Tem certa obra que Deus só vai fazer no meio da tribulação. O apóstolo Paulo, ele era um homem livre, quando ele pregou lá na Síria, depois em Jerusalém, ficou 3 anos na Arábia, que hoje seria uma Jordânia. Parece que ele pregou lá também, porque na lista de perseguições, ele falou, ele foi perseguido pelo rei Nabateu, que era essa região da Arábia onde ele ficou. Depois ele era um homem livre quando ele estava em Tarso. Ele era um homem livre quando ele foi para Antioquia da Síria, convite de Barnabé, e ministraram para a numerosa multidão. Depois ele era um homem livre quando ele estava ali na região dos Gálatas pregando, e quando ele voltou para aquela região dos Gálatas para levar a carta dos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, depois de Atos 15, que teve esse concílio ali. Ele era um homem livre. Lá na terra dos Gálatas, o Espírito Santo não deixava ele subir no mapa, não deixava virar à esquerda, não podia voltar e nem virar à direita. E até que ele ouviu a voz de Deus, passa a Macedônia. Quando ele estava na Macedônia, a terra dos filipenses, tessalonicenses, berianos, ele era um homem livre. Quando ele estava em Atenas, ele era um homem livre. Quando ele estava em Corinto por 1 ano e meio, ele era um homem livre. Quando ele estava em Éfeso por 2 anos, e na soma dos 2 períodos por 3 anos, ele era um homem livre. Depois ele era um homem livre 3 meses, quando ele estava em Corinto. Depois, quando ele subiu para Macedônia, quando ele pegou o barco e pregou em Troade, ele era um homem livre. Quando ele chegou em Assos, ele era um homem livre. Quando ele chegou em Mileto, ele falou
para os presbíteros de Éfeso que a partir daí ele não ia ser mais um homem livre. Nós podemos ler em Atos 20, 22, nós vamos ler assim. Atos 20, 22, muita atenção agora. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali vai me acontecer. Verso 23, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Agora ele diz, impelido pelo Espírito Santo. Espírito Santo que eu falei aqui várias vezes nessa noite. Eu falei várias vezes Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Agora ele escreveu aqui, Lucas escreveu, impelido pelo Espírito eu vou para Jerusalém. Quem estava empurrando Paulo para Jerusalém? O Espírito Santo. Não sabendo exatamente o que vai me acontecer, mas cada canto pelo qual eu passo, Deus fala e Deus confirma que vai ter prisão lá em Jerusalém. Vai ter cadeias em Jerusalém, vai ter sofrimentos em Jerusalém. Mas quem estava impelindo? O Espírito Santo. Quem estava revelando que ele ia ser preso? O Espírito Santo. E ele foi em Jerusalém. Para resumir essa história, irmãos, porque é a última parte de Atos, os capítulos são muito longos. Resumindo aqui essa história, ele chega em Jerusalém, ele encontra o meio-irmão de Jesus, chamado Tiago. Quase que Tiago escabela e fica careca assim, falando, ô Paulo, você não sabe que estão querendo te matar? Você não sabe que o Sinédrio, composto por 71 homens, que controlavam, que as autoridades sobre a religião judaica, eles queriam matar Paulo, faziam picadinha assim. O que você veio fazer aqui, Paulo? Eles querem te matar. E aí ele falou, olha, eu vim por isso. Então tá bom, faz o seguinte, corta a careca, que no judaísmo é sinal de humilhação diante de Deus, e você vai para o templo com esse sinal e seja lá o que Deus quiser. Foi exatamente isso. Em outras palavras, ele chega no templo, ele e mentindo falarem todo mal contra vocês. Lá ele é acusado de ter colocado o irmão de Éfeso dentro do templo, não sendo judeu, não podia fazer isso. Mas é mentira, ele não fez isso. Mentindo falarem todo mal contra vocês. Virou aquele tumulto, virou uma bagunça. Presta bem atenção aqui para você entender. Imagina aqui que o templo está aqui, um retângulo, né? Do lado direito, à minha direita, à esquerda eram os pátios, aqui está o Sinédrio no fim do pátio, aqui no pátio à direita, lá no fundão tinha a fortaleza chamada Antônia, do Império Romano. Ali o templo era um lugar de romaria. De repente, multidão está ali no templo, vai que eles começam a resolver quebrar tudo e xingar o imperador, então os soldados vinham rapidamente do Império Romano para controlar a bagunça, e virou um motim. De repente, os soldados vieram perceber que a confusão estava ligada ao apóstolo Paulo, seguraram o apóstolo Paulo e foram protegendo ele, subindo a escadaria da fortaleza, está lá escrito em Atos, que na escadaria ele pede para falar. Ele vira para o povo e conta o testemunho dele. Olha, eu encontrei Jesus na estrada de Damasco. Ele mudou a minha vida, ele é quem ele é, ele me chamou para fazer o que ele me chamou. Ele estava testemunhando agora para uma multidão na escadaria, rodeado por soldados do Império Romano. Ali ele pregou o evangelho sem virar picadinho. O Espírito Santo o impeliu, o Espírito Santo o levou. O Senhor tinha um plano dele pregar ali em Jerusalém, e só tinha um jeito, se ele fosse um prisioneiro, e aí ele era um prisioneiro agora. O motim aumentou, agora que eles queriam matar Paulo. Tinha 50 homens que juraram, nós vamos ficar sem comer até a gente matar esse homem. E o motim estava tão grande, ele gritou assim, eu sou cidadão romano, eu quero ver César. Sabe lei que não funciona? No Império Romano tinha essa lei que todo cidadão podia ver o imperador. A lei não funcionava, mas a lei existia. Eu sou cidadão romano, porque ele era romano e judeu de nascimento. E eu quero ver o imperador. Na mesma hora os soldados romanos
protegeram Paulo, judeu nenhum vai matar aqui um cidadão romano, e botaram ele na fortaleza Antônio. No dia seguinte, ele foi levado diante dos 71 homens do Sinédrio, pregou para todos eles: eu sou Paulo, eu encontrei Jesus assim, 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 foi assim que ele entrou na minha vida, e dessa maneira o Sinédrio não fazia dele picadinho, e ele pregava o evangelho. Tem hora que é no meio da tribulação que Deus vai fazer uma obra impossível de fazer. E aí, na noite seguinte, o Senhor Jesus, está escrito aqui, eu vou ler para vocês, está na Bíblia. Atos 23, 11, vou ler para vocês. Essa segunda noite que ele está na fortaleza Antônio. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Você percebeu o plano de Deus? O Espírito Santo impelia para Jerusalém. O Espírito Santo dizia: mas você vai ser preso. Mas foi preso, protegido pelo Império Romano, porque ele era cidadão romano, que ele pregou para uma multidão. Foi preso, protegido pelo Império Romano, que ele pregou para o Sinédrio. E agora o Senhor falou: além do mais, você vai pregar em Roma. Mas se ele chegasse em Roma, ia virar picadinho de novo. Mas preso não. Ele foi escoltado pelos soldados do Império Romano. Ali em Malta ele tem um naufrágio, e o Senhor fala com ele mais uma vez através de um anjo. Atos 27, verso 24. Agora ele está indo depois de 2 anos para Roma. Atos 27, 24. Dizendo, um anjo falou: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Mais uma vez o Senhor disse: não tenha medo, você vai ver César. Agora, prisioneiro, enquanto ele estava na prisão residencial, ia mudando o turno de soldados, ele pregava para todo mundo. De vez em quando ele era levado para o pretório. Pretório era uma parte do palácio onde o imperador parava e tinha lá um alpendre, algo assim. Ele falava o que ele queria falar. Então, volta e meia, ele era levado para o pretório, e assim ele pregou muitas vezes para muitos soldados e muitas autoridades. E ninguém o matava por causa da lei. Ele é cidadão romano, ele quer ver César. Em algum momento, a tradição diz que ele foi morto, mas até ele ser morto, ele pregou para todo mundo. Filipenses 1,13. Filipenses 1,13. De maneira, vamos lá, Filipenses 1,13. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais são autoridades ligadas ali a essa parte do palácio, que seria o equivalente a um palácio da justiça. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Veja, a última parte da vida dele, ele é um prisioneiro, mas ao mesmo tempo escoltado pelo Império Romano. E ele prega para muitas autoridades. Na viagem ele prega para Félix, ele prega para esse governador, outro governador, depois ele prega para todos os soldados, ele escreve cartas. Então veja que não foi no meio ali quando ele chegou em Jerusalém, e mentindo disserem todo mal contra você. Se você ler o texto ali, ele foi muito insultado, e foi perseguido verbalmente, e talvez seria fisicamente, se os soldados não o protegessem. Bem-aventurados quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo falarem todo mal contra você. Mas, na verdade, é no meio dessa confusão, da hostilidade ao nosso redor, que Deus faz uma obra. Às vezes é no meio da dificuldade familiar, ou da dificuldade da enfermidade, da dificuldade de um acidente, da dificuldade lá no trabalho, que Deus vai fazer uma obra, que você vai ser colocado. Às vezes o crente ele é processado injustamente. Quem que vê o juiz aqui? Quem que evangeliza o juiz? O juiz, geralmente, do fórum, ele vive bem isolado, porque tem muitas ameaças contra o juiz. Ninguém sabe exatamente onde ele mora.
E agora é tudo muito online, né? Os processos começam online, aí o juiz manda o advogado de defesa mandar a resposta dele lá, as provas dele, e uma hora o juiz vai lavrar a sentença. Mas, de repente, um crente está sendo perseguido, parecido com Paulo, num dado momento ele vai dizer, olha, isso nunca aconteceu, sabe por quê, senhor juiz? Eu estava na igreja, sabe por quê? Eu sou crente, eu não faria nada disso. Senhor juiz, tem essas testemunhas aqui a meu favor, e de repente ele dá o testemunho dele ali ao longo do processo, ali, ninguém vê o juiz, mas de repente o juiz está lendo sobre a vida do crente e o Espírito Santo está operando. Tem certas coisas que só vão acontecer no meio da luta, no meio da dificuldade. Agora, estou dizendo que eu gosto do assunto? Não, eu não gosto. Eu não gosto de ser odiado, não gosto de ser perseguido. Mas Jesus disse, odiaram a mim, odiarão vocês, perseguiram a mim, perseguirão vocês. Eu estou dizendo que é fácil eu me sentir feliz, alegre no meio da luta? Não. Eu estou falando que no meio da luta Deus vai fazer o que Ele só faz no meio da luta mesmo. Mas eu estou dizendo que pelo Espírito Santo é possível. Veja que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, foi até empurrado para Jerusalém. Impelido pelo Espírito, voa a Jerusalém. E ele me assegura, o Espírito Santo me assegura que espera prisões. Só que ele pregou lá para muitas autoridades, multidões, soldados, governadores, até chegar em Roma. E em Roma pregou para autoridades em condições que, se não fosse preso, ele não pregaria, ele já estava morto. Então é no meio da confusão que Deus faz uma obra. Que eu quero dizer para você que tem sim uma hostilidade no ar, por causa que nós somos crentes, mas eu quero dizer que em Jesus nós temos vida eterna. Em Jesus nós temos possibilidade pelo Espírito Santo de ter fé, ousadia, prudência, alegria no meio da confusão. E no meio do problema, Deus pode glorificar o nome dEle usando a nossa vida no meio do problema, no meio das correntes que Paulo teve, no meio das dificuldades. Ele foi muito usado por Deus. E o que eu quero dizer para você, que nós temos que receber da graça de Deus e do Espírito Santo agora em oração. Amém? Receber mesmo. Senhor, na hora da maledicência, de uma maneira sobrenatural, virá o Teu Espírito Santo em mim. Na hora do problema da família, eu vou ter uma medida de fé, de prudência e de esperança. Porque tem hora que a gente parece que não tem esperança, mas pelo Espírito Santo é possível ter esperança. No meio da confusão, eu vou pelo menos conseguir perceber o Senhor falando, eu estou fazendo uma obra no meio dessa confusão. E às vezes é na nossa vida e às vezes é na vida do outro, não importa. Deus está fazendo uma obra, porque pelo Espírito Santo de Deus é possível. Vocês gostariam de orar de 2 em 2, de 3 em 3, mas até o céu descer aqui na terra, amém? Então vamos fazer os grupos de oração. Vamos orar, o céu vai descer aqui na terra, amém? Não é só eu que vou orar não, você vai orar também. Você vai orar porque você recebeu o Espírito, não de temor, você recebeu o Espírito de ousadia, de poder, você recebeu o Espírito Santo. Não deixa ninguém sozinho aí não, gente. Pastor Aguinaldo, olha ali com aquele irmão que está ali, não deixa ninguém sozinho, chega junto aí, amém? Alguém ficou sozinho, dá uma olhada aí, junta aí. Pessoal do fundão encostado na parede, vem mais próximo para orar, amém? Pode começar a orar, aleluia, você tem o Espírito Santo, pode começar a orar, aleluia, você tem o Espírito Santo, aleluia. Nós não somos órfãos, aleluia. Nós não somos órfãos. Senhor, parece tão difícil alegrar, exultar, parece tão difícil, Senhor, nos alegrar, nos exultar quando somos insultados, perseguidos, vítimas da maledicência, parece tão difícil, tão impossível, mas pelo Teu Espírito Santo é possível. Senhor, parece tão complicado se sentir feliz,
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Parece tão difícil se sentir bem-aventurado, feliz. Pelo Espírito Santo de Deus é possível. Parece tão difícil não sentir medo da ameaça, não sentir tristeza, não sentir angústia, mas pelo Espírito Santo de Deus é possível. Parece tão difícil, Senhor, santificar Cristo como Senhor de nossa vida. Parece que ali no nosso coração não tem força, não tem fé. Pelo Espírito Santo de Deus é possível. Parece tão impossível ter fé, ousadia, lançar fora o medo. Oh, Pai amado, pelo Espírito Santo de Deus é possível. Pai, em nome de Jesus, pela graça do Senhor, pelo Espírito Santo, oh, existe uma medida de hostilidade, sim, uma medida de perseguição, sim. Nós não somos deste mundo, mas tem presença de Deus, tem poder de Deus, tem graça de Deus, tem misericórdia de Deus, tem ousadia de Deus, e agora estamos recebendo a alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Estamos recebendo ousadia do Espírito Santo, recebendo paz do Espírito Santo, fé do Espírito Santo, prudência do Espírito Santo. Oh Senhor, a mesma convicção de Paulo, o Espírito Santo está impelindo, mas eu vou passar pela luta, eu vou passar pela tribulação, o Senhor vai ser glorificado no meio dessa luta. O Senhor vai ouvir oração, o Senhor vai tocar pessoas. Pai amado, estamos colocando diante do Senhor os nossos entes queridos que precisam da Tua bênção, da Tua presença, da Tua paz, da Tua salvação, precisam conhecer Jesus. Espírito Santo, toque agora, oramos no poderoso nome de Jesus. Vamos fazer mais uma oração. Essa obra Deus quer fazer, mas Jesus precisa entrar na sua vida. Eu quero convidar todos vocês que estão aqui, quem está ouvindo online, você repetir essa oração. É muito simples, pedindo perdão de pecados e para o Senhor entrar na sua vida. Amém? Mas nós vamos orar todo mundo junto. Amém? Baixa a cabeça. Eu oro, eu vou pedir que todos repitam. Você vai repetir para Deus, não para mim. Falando: Senhor, perdoa os meus pecados, me dá a vida eterna que só Jesus pode dar, me dá a graça do Senhor. Então eu vou orar, você vai repetindo. Pai Celestial, perdoa os meus pecados, eu confirmo, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, dá-me vida eterna. Pela Tua graça, recebo toda ajuda que o Espírito Santo pode me dar. Quero fé, prudência, ousadia, discernimento para fazer aquilo que Te agrada, para andar nos Teus caminhos. Eu oro no poderoso nome de Jesus. Se você depois quiser saber mais, nos procure. Nós podemos também dar discipulado de vida cristã. Pode nos procurar, você que está nos ouvindo, para que você possa se firmar no Senhor e nas Escrituras. Vamos adorar